Eu defino-me como compositor, é o centro, é o epicentro do meu ser musical e do meu trabalho, e a partir da ideia de composição eu faço algumas outras coisas que derivam deste epicentro. Sou diretor artístico nesta instituição que é a Metropolitana e que tem a Orquestra Metropolitana de Lisboa, por um lado, e por outro lado tem uma parte pedagógica, onde os músicos da orquestra são professores nessa parte pedagógica. Portanto, esse é o meu lado de diretor artístico. E depois tenho a parte do intérprete. Como músico, interpreto obras de outros compositores. E comecei por interpretar obras bem minhas e depois dos meus colegas do meu tempo. E à medida que a minha carreira se foi desenvolvendo, comecei a interpretar cada vez mais peças do repertório. E, portanto, como maestro, interpreto música desde Mozart, vamos dizer, desde 1760, 70, até aos nossos dias. Não interpreto música barroca, porque entendo que hoje em dia, há meio século não era assim, mas hoje em dia, com o avanço da musicologia aplicada ao barroco, a arte de interpretar música barroca desenvolveu-se tanto tecnicamente e esteticamente que é preciso ser-se um intérprete absolutamente dedicado a esse repertório para o fazer bem. E como eu não tenho esse conhecimento, não faço. E, portanto, dirijo desde a música do classicismo vienense até ao século XXI, que é a música do meu tempo. Portanto, o compositor está no centro, tenho estas duas vertentes, que é o diretor artístico e o intérprete, e tenho uma terceira, que é o professor. Eu sou professor universitário, neste momento não estou a dar aulas, mas sou professor em Évora, faço parte do quadro, e é uma parte importante da minha vida também, na Universidade de Évora, e, portanto, são estes satélites da atividade, o diretor artístico, o intérprete, o professor, que giram em torno deste epicentro, que é o mais importante para mim, como músico, que é o ser compositor. Fernando Lopes Graça foi muito importante para mim, primeiro tecnicamente, foi ele que me serviu de modelo para escrever música, portanto, para a escrita musical, foi o meu primeiro modelo, digamos assim, e por outro lado, historicamente, deu-me um background que eu não teria, ou seja, o Graça foi a ponte para a música, eu poderia dizer, da geração dos meus avós. Ou seja, já não foi aquela geração dos predecessores imediatos, Emanuel Nunes, e aqueles da geração anterior, Boulez e o Stockhausen, pessoas com que eu ainda conheci, com quem trabalhei, mas não, o Graça era ainda a geração anterior a eles. Era a geração dos compositores como Stravinsky, Bartók, Kodály, essa geração, e também os vienenses, Schoenberg, Berg e Webern, que o Graça conhecia menos, mas no fundo é essa estética que caracterizou o segundo quartel do século XX, e eu tive a possibilidade de ter o acesso a ela diretamente por uma pessoa que a praticava. Porque o Graça, quando eu fui aluno dele, já era uma pessoa com uma proveta idade e com décadas de experiência como compositor. E, portanto, havia esse lado no Graça de fazer esse elo histórico para um tempo que não era o meu. Depois havia o lado da condição humana. O Graça como pessoa política, independentemente de concordarmos ou não, de subscrevermos os mesmos modelos políticos que ele subscrevia, era um exemplo extraordinário de coerência, de firmeza, de verticalidade ética, social e política. Portanto, a visão daquele homem condicionou a sua vida, porque ele nunca se vergou a um sistema com o qual estava em profundo desacordo, não militava num partido político na resistência apenas para estar na resistência. Havia isso, claro, mas havia também outra coisa. Ele sonhava com uma sociedade melhor, diferente, e na utopia dele, no melhor sentido da palavra utopia, no sentido mais nobre, na utopia dele era possível ir-se para um estado melhor da humanidade e através de um sistema político no qual ele acreditava. Independentemente de vermos como ele, de acharmos que é um sistema político que vai salvar-nos como condição humana, coisa que eu, infelizmente, não posso partilhar, mas
tenho um profundo respeito e ficou-me aquele modelo de coerência ética. Faz-me essa pergunta, qual o balanço que faço do meu, enfim, da minha direção da Metropolitana do ponto de vista artístico, faz-me essa pergunta no dia em que sou eleito para um segundo mandato. Calha assim. E, portanto, é um dia interessante para colocar essa questão. Quando entrei na Metropolitana com o Dr. Mega Ferreira, ele na parte da direção executiva e eu na parte da direção artística e também pedagógica na altura, tínhamos um mundo pela frente para reorganizar. A Metropolitana, por razões que se conhecem, passou por tempos conturbados, muito conturbados. Teve uma crise organizacional que depois levou a uma crise financeira e a uma crise também social do ponto de vista dos quadros laborais, que começou a ser sarada antes de nós chegarmos, mas sarada de uma forma que antecipou um bocadinho a crise que o próprio país viveu. Quer dizer, antes, para lhe dar um exemplo concreto, antes dos funcionários públicos em Portugal terem um corte nos seus salários, já os músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa e os professores desta casa tinham um corte nos seus salários e os quadros administrativos também. Portanto, tudo isso foi antes de nós chegarmos. E encontramos um contexto difícil que, ao contrário de ser impeditivo, pelo contrário, foi estimulante para nós. E eu sempre parti de um princípio, era que não era possível resolver o contexto financeiro e a crise financeira propriamente e também económica da casa, porque era simultaneamente financeira em termos de tesouraria, mas também era económica no sentido que a casa foi perdendo verbas ao longo dos anos, portanto tinha as duas coisas. Mas eu entendi que só era possível resolver o lado financeiro e económico resolvendo também a parte artística. Porque a verdade é esta, as pessoas com a crise económica e financeira foram perdendo poder de compra, as relações laborais deterioraram-se muito e, portanto, isso tem uma expressão artística que não era a melhor, como é compreensível. E, portanto, o nosso trabalho foi simultaneamente, da parte do Dr. Mega Ferreira, sarar a parte financeira e material, reorganizar a estrutura funcional da casa e, pela minha parte, reorganizar a parte artística e um pouco a parte pedagógica, que foi a mais preservada, portanto, foi aquela que foi menos necessário mexer. Era um grande bolo de trabalho e, a partir de uma certa altura, já perto do final do mandato, deste primeiro mandato, entendemos que seria melhor dividir entre duas pessoas o trabalho da direção artística, por um lado, com que eu fiquei, e, por outro lado, pedagógica. E temos agora meu querido amigo e colega, Nuno Betancourt Mendes, que foi outrora meu professor, com quem eu aprendi muito, e que convidámos para ser o diretor pedagógico. E, portanto, por um lado, houve esta reorganização e depois, para responder de uma forma mais, talvez, interessante à questão que me coloca, o que era importante e interessante era fazer arte, pôr estas pessoas outra vez a fazer arte. Tinha um primeiro problema, no imediato, que era uma contingência. Esta casa, ao contrário da Gulbenkian, que tem um agrupamento e uma maravilhosa sala, talvez a melhor sala do país, ou da Casa da Música, que tem vários agrupamentos e tem 2 ou 3 salas. Portanto, nós temos muitos agrupamentos, porque não é só a orquestra profissional, mas temos as várias orquestras do âmbito pedagógico e temos muita música de câmara também, mas não temos uma sala. E, portanto, quando nós chegámos à Metropolitana, como orquestra, tocava em cada semana numa sala diferente. Ora, isto é destruidor, vamos dizer, para a coesão e para a sonoridade de uma orquestra. Não há uma única orquestra no mundo boa, uma grande orquestra, que não tenha uma boa sala. E, portanto, a primeira coisa importante a fazer, e foi o início da nossa estratégia, foi o pilar da nossa estratégia, foi ancorar a nossa temporada em 3 salas. Não podíamos fazê-lo só numa, porque não a temos, mas em 3 salas, que ocupam 75% a 80% da nossa atividade artística anual. E essas salas são, por um lado, o Centro Cultural de Belém,
onde fazemos o nosso repertório sinfónico, chamamos a essa coleção de cerca de 8 concertos, depende dos anos, que fazemos por ano, a nossa temporada sinfónica. Depois temos uma outra sala, que é a sala, neste momento, do Museu Nacional de Arte Antiga. Eles têm um auditório, portanto, ocupamos 2 espaços do Museu Nacional de Arte Antiga, onde fazemos o repertório barroco. Fazemos uma temporada barroca, com uma coleção também de uma dezena de concertos ao longo do ano, programas. E depois temos o Teatro Thália, onde ancoramos a nossa temporada clássica. E, portanto, nós vemos que são 3 salas, 3 zonas da cidade e 3 repertórios. Esta divisão dos 3 repertórios foi fundamental, porque dá uma estrutura perfeitamente compreensível e legível para o público do que é a nossa atividade artística, por um lado, e, por outro lado, deu à orquestra a estabilidade de conhecer perfeitamente os auditórios em que toca e de se habituar a eles. E, portanto, a nossa ideia foi transformar rapidamente, e julgo que conseguimos fazer isso logo desde o início, um handicap, não é? Um problema que tínhamos, que é não temos uma sala, num trunfo. Porque, de facto, é essa a chave da nossa programação. E, portanto, esta foi a transformação mais importante na reorganização do lado artístico da casa. E depois foi a reorganizar também a temporada de música de câmara. Os nossos músicos, desde o início da Metropolitana, dedicam algumas semanas da temporada a fazer música de câmara. Eles reagrupam-se. A orquestra, digamos, é dispersa num número X de elementos e que se reagrupa em pequenos grupos de música de câmara para fazer a música onde não há maestro. Portanto, a música onde eles próprios se tornam os responsáveis artísticos pelas escolhas estéticas na interpretação de cada obra, que é muito importante para um músico. A música de câmara é fundamental porque mantém o nível técnico do músico ao melhor nível, dá-lhe liberdade estética e, por outro lado, é muito importante esta função, mantém-no a tocar em conjunto, porque uma orquestra tem que ser coesa independentemente do maestro. O maestro, e os maestros mudam muito, cada semana temos um projeto com um maestro diferente. Eu sou a pessoa que dirige mais vezes a orquestra, mas cada semana temos normalmente um maestro diferente. E, portanto, o maestro, o que traz para uma orquestra, esta ou qualquer outra, é uma visão sobre uma determinada obra ou um grupo de obras que se vai interpretar. Mas a coesão da orquestra deve estar lá, antes. A ver? Deve ser independente do maestro. Numa grande orquestra, por exemplo, se o maestro detecta a meio do trabalho um problema, por exemplo, de afinação, o maestro dá uma palavra e os músicos, ou o chefe de naipe, diz: maestro, nós, no intervalo depois do ensaio, tratamos disso. E, portanto, essa autonomia técnica da orquestra é fundamental. E parte um bocadinho também desta capacidade de tocar em conjunto e, portanto, a música de câmara serve também para isso. Então, nós reorganizamos completamente a temporada de música de câmara. Nós, em vez de termos 6 semanas de música de câmara, onde só se fazia música de câmara, que era como era antes, no fundo, nós dispersámos a música de câmara ao longo da temporada e, portanto, eu sou contratado para gerir recursos humanos, sejam eles músicos ou outra coisa, e, portanto, na minha gestão dos recursos humanos, o que temos, no fundo, é que os músicos que não estão a tocar na orquestra naquela semana estão libertos para fazer música de câmara. O que faz com que, em vez de 6 semanas de música de câmara por ano, tenhamos a música de câmara dispersa por 13 semanas, o que é excelente. Quer dizer que temos um bocadinho o dom da ubiquidade. Muitas vezes a Orquestra Metropolitana de Lisboa está a tocar naquela sala, mas em mais 2 salas, noutro ponto da cidade, ou da Grande Lisboa mesmo, está a haver músicos, concertos de câmara por outros músicos da orquestra. Portanto, é interessante essa dispersão. E, portanto, baseando-nos num projeto único e sólido, temos estas várias ramificações. Eu dou muita importância à ideia da não dispersão. Dispersão no sentido psicológico do termo, não é? A pessoa dispersa-se, não. É fundamental saber qual é a linha condutora e dentro dela podemos fazer muita coisa. Nós, no ano passado, tivemos 90 concertos de orquestra e 90 concertos ao todo de música de câmara. Portanto, foram 180 concertos, que é uma brutalidade. E os nossos músicos são extraordinários neste desdobramento que conseguem fazer. Para além de serem também extraordinários tecnicamente, mas têm esta capacidade que mais nenhuma orquestra tem em Portugal e que raras têm no mundo, que é esta polivalência, digamos assim.
Mas tudo isso parte de um projeto comum, estético, artístico, que eles conhecem e que desenvolvem e no qual participam. A componente de formação é essencial. Nós, nesta casa, temos... É um projeto quase, não digo único, mas é único em Portugal, é praticamente único na Península e é raro no mundo. Temos aquilo que posso chamar um círculo virtuoso. Como disse há pouco, os músicos da orquestra são também professores nas nossas academias. Nós temos 3 escolas, no fundo. Nós costumamos dizer que somos uma orquestra e 3 escolas. E, portanto, essas 3 escolas são um conservatório da Metropolitana, que ensina crianças, desde os mais pequeninos, começam a aprender com 3, 4 anos de idade, até uma segunda escola, que é, no fundo, eu ia chamar liceu, já não se usa esta palavra, mas integrado, que tem cá todas as aulas, e que temos 3 anos letivos, o 10º, 11º e 12º ano. Para o próximo ano letivo já teremos também uma turma do 7º ano, pela primeira vez iremos abrir, é uma notícia em primeira mão. E, portanto, são alunos que têm cá a escola toda e também a componente musical. Quer dizer que estes miúdos, quando chegam ao ensino superior, têm um nível técnico extraordinário, porque têm dezenas de horas por mês de atividade instrumental. Portanto, pode imaginar o que é quando um aluno deste chega ao superior. Estão sistematicamente nos primeiros lugares de entrada para as grandes escolas superiores. E depois temos também o ensino superior, a ANSO, a Academia Nacional Superior de Orquestra, que se caracteriza por ter 3 cursos que não existem em Portugal no mesmo formato. São 3 licenciaturas únicas no nosso país. Uma é piano, não para ser concertista, mas para ser ou pianista acompanhador ou pianista de música de câmara. Isto é muito importante, porque a base do nosso trabalho, nós somos uma orquestra, e, portanto, a base do nosso trabalho é o trabalho coletivo. E, portanto, não estamos a formar solistas. Neste sentido, somos mais realistas que as outras escolas pelo mundo inteiro, porque, no fundo, ensinam-se os músicos como se eles fossem ser solistas a seguir. O repertório que um músico trabalha, normalmente, numa escola, ao longo de anos, é o repertório de solista. Mas depois ele entra no mercado de trabalho não como solista, 1 em 1000 entra como solista, mas os outros 999 entram no mercado de trabalho para ser músicos de orquestra ou de grupos coletivos. A ver, há uma desadequação no ensino. E é isso que não existe connosco. Nós temos uma total adequação ao que eles vão fazer depois no mercado profissional, e é por isso que temos uma taxa de sucesso de integração profissional na ordem dos quase 100%. É muito impressionante. Mas, voltando atrás, nós temos, portanto, essa licenciatura em piano para música de câmara e acompanhamento. Temos a licenciatura de direção de orquestra, e somos os únicos que temos direção de orquestra propriamente dita. Há mestrados agora em direção de orquestra, mas não licenciatura. Há mestrados em direção coral ou em direção de orquestra de sopros, mas não em orquestra, porque justamente as escolas não têm uma orquestra disponível para os maestros, alunos, poderem praticar. Está a ver? E, portanto, o segredo é justamente esse, é estarmos a formar uma orquestra académica que é, simultaneamente, um instrumento de aprendizagem para os músicos que a integram e para os jovens maestros da licenciatura em direção. E depois temos o grosso do corpo discente, que é, no fundo, a licenciatura em instrumentista de orquestra. Portanto, nós não estamos a formar solistas e, portanto, aquilo que aqueles alunos têm é, certo, uma boa componente instrumental, que é o eixo central da formação. Um aluno oboísta tem, como eixo central da sua formação, claro, a aula de instrumento, o oboé. Mas depois tem também excertos de orquestra. O que é que são os excertos? São partes difíceis de obras musicais do grande repertório que lhes vão aparecer em todos os concursos que eles fizeram ao longo da vida. E eles fazem muitos. Porque é raro um músico querer entrar para uma orquestra, e nas orquestras no plano mundial é sempre por concurso que se entra. Não é uma entrevista de recursos humanos normal, é um concurso internacional. E, portanto, é raro entrar à primeira, é muito raro. Há casos de um músico que o seu primeiro concurso ficou logo, mas é muito raro. E, portanto, muitos deles fazem muitos concursos. Ora, nós temos 6 semestres, porque é uma licenciatura, de disciplina de excertos de orquestra, em que um violinista já sabe que tem que tocar
quando sair da licenciatura, tem que tocar a parte solo do Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss, que lhe vai aparecer em todas as passagens, em todos os concursos. Está a ver? E essa é uma disciplina importante. Mas depois tem a disciplina central, digamos assim, do trabalho em orquestra, que é a orquestra propriamente dita. E os alunos, portanto, de instrumento de orquestra, instrumentista de orquestra, assim que se chama a licenciatura, têm 5 programas orquestrais por ano, mais 3 programas em formação sinfónica alargada. Quer dizer que cada aluno que passa pela Academia Nacional Superior de Orquestra, na Metropolitana, chega ao fim do seu percurso de licenciatura com, pelo menos, 24 programas de orquestra, que é muito impressionante. Quer dizer, numa escola normal, se tiver 2, 3 programas de orquestra numa licenciatura, já não é mau. E, portanto, é isso que nós oferecemos. Portanto, somos uma escola que, para resumir, está integrada numa orquestra, ou uma orquestra que está integrada numa escola. Os professores de uma ensinam os alunos da outra e, portanto, é um círculo virtuoso que se autoalimenta e os melhores alunos vão começando a integrar pouco a pouco a orquestra profissional e, por exemplo, o concertino, que é o topo da hierarquia da orquestra, é o primeiro violino. O nosso concertino é a professora Ana Pereira, foi formada nesta escola. Portanto, temos vários casos na orquestra que já foram nossos alunos e que estão a fazer um trabalho exemplar do ponto de vista profissional. A Metropolitana só existe e só continua a existir pelo forte investimento que tem da Câmara Municipal de Lisboa. Em todos os governos da Câmara houve um forte investimento político, em primeiro lugar, e depois financeiro, com certeza, mas político, com a vontade clara de que o projeto continuasse a existir. Temos depois fundadores, que são ou partes do governo, ministérios ou institutos, ou outras autarquias. Mas a Câmara Municipal de Lisboa ocupa, até porque é o fundador com um contributo financeiro mais expressivo de longe para o nosso projeto, deve-se à Câmara e à vontade da Câmara de alimentar com música esta área metropolitana, primeiro a cidade como epicentro e depois a área metropolitana, deve-se à Câmara Municipal de Lisboa a vontade política da existência desta casa, sem a qual a casa não poderia existir. Correu muito bem. O Camané é um músico extraordinário. É de uma área completamente diferente da nossa. Esteticamente, tecnicamente. Mas nada disso importa, porque quando há 2 grandes músicos, mesmo de áreas diversas, pode haver um diálogo, se há afinidade. E, neste caso, houve um diálogo muito, muito forte. E, portanto, foi muito fácil trabalhar com ele. Devo salientar também os arranjos do Filipe Raposo, que é também outro grande músico. E, portanto, foi nessa triangulação entre a pessoa que fez os arranjos, a orquestra, que dá o background, e o enorme músico que o Camané é, foi nessa triangulação que se fez esse projeto, que foi um dos mais bonitos, de facto, da nossa temporada. Devo dizer que é lateral em relação ao fundamental da nossa temporada artística, porque a nossa temporada, em 99% dos nossos projetos, é dedicada à música do repertório orquestral. Portanto, não tem nada a ver com fado. Mas, às vezes, abrimos espaço para estes projetos um pouco laterais e esse foi um dos mais belos que fizemos. Estou a trabalhar num espetáculo de música e teatro que nada tem a ver com a Metropolitana e que resulta de uma parceria entre a Fundação Gulbenkian e o Teatro Nacional Dona Maria, segunda. Portanto, foi o diretor artístico da parte da música da Gulbenkian e o diretor artístico, o Tiago Rodrigues, do Dona Maria, que quiseram colocar lado a lado no mesmo espaço um homem de teatro e um homem da música. Eu sou a pessoa da música e pela parte do teatro é o Jorge Andrade, da Mala Voadora, a companhia Mala Voadora, e, portanto, deram-nos os meios e disseram-nos, façam um espetáculo.
e, portanto, tentamos dialogar, encontrar o equilíbrio, que não é fácil, são duas pessoas, são dois artistas, não é? E, portanto, aquilo que seria ideal para mim, ideal do ponto de vista do que eu faço normalmente, seria eu componho uma obra e tu, encenador, és um intérprete, vais interpretar a minha peça. E o que é normal para o Jorge, como, mais do que encenador, como homem de teatro, é não, eu concebo um espetáculo e vou pedir àquele colaborador que faça uma parte musical. Ora, não é nem uma coisa nem outra, portanto tem que ser um diálogo e um equilíbrio entre os dois. E é isso que está a acontecer. Eu estou a fazer uma ópera, vamos dizer, ou partes musicais ou práticas de um texto, de um conjunto de 3 textos do Beaumarchais. Portanto, são as peças em torno de Fígaro e da família Almaviva, peças compostas do ponto de vista da escrita teatral e dramatúrgica, no final, quase no final do século XVIII. Portanto, 2 delas são prévias à Revolução Francesa e a terceira já vai ser composta ou escrita depois da Revolução Francesa, que são o Barbeiro de Sevilha, depois as Bodas de Fígaro e a Mãe Culpada. Ou seja, comédia, drama. E, portanto, partindo deste texto, inspirando-nos neste texto, vai nascer qualquer coisa que será levada à cena em junho deste ano e veremos o que sai. A música clássica pode ser extremamente apetecível em relação a novos públicos, é preciso cativá-los. Falar de novos públicos não é falar de uma massa una, porque quando estamos a falar de novos públicos poderemos estar a falar de uma faixa etária específica. E então temos que encontrar um instrumento concreto para chegar àquela faixa etária. Ou a um grupo social específico. E, portanto, a maneira como se aborda não é uma solução para chegar a novos públicos, mas é conquistar partes de públicos diferentes. Nós, na Metropolitana, quisemos, para além dos nossos concertos, que são formalmente dentro do standard, que é a relação público-palco, quisemos encontrar alguns concertos específicos onde alteramos essa relação, desacralizando um bocadinho e envolvendo o público de maneiras um pouco usuais. Há, por exemplo, um espetáculo que fazemos no dia seguinte dos nossos concertos no Teatro Thália, portanto, dos concertos da temporada clássica. Começámos no ano passado. A ideia, chama-se aliás o dia seguinte, é convidar o público que assista a um concerto de sábado à noite, no Teatro Thália, a vir no dia seguinte, domingo, às 11 da manhã, ouvir uma das obras do dia anterior, mas ouvir numa posição diferente. Convidamos o público a sentar-se no meio da orquestra. E o maestro torna-se não apenas um artista que vai interpretar uma peça, mas um cicerone que vai conversando com o público, ou com a orquestra, envolvendo o público, numa espécie de ensaio ou de aula quase, depende muito, cada maestro faz um formato diferente, e ao fim toca uma peça completa. E, portanto, o público está no meio da orquestra e assiste àquilo ao lado do violino, ao lado do oboé, ao lado do flautista. E, portanto, temos tido reações extraordinárias. E o que é certo é que é uma coisa que esgota logo que se abre. E o grande problema é que o espaço dentro de uma orquestra não é ilimitado e, portanto, o nosso problema é ter mais lugares, que é muito difícil. E, portanto, aí há muita gente que começa por ir a esses concertos, vem em família, leva família, uns já levam amigos, e há uma certa porosidade que faz com que algumas dessas pessoas depois se tornem habituês dos nossos concertos regulares. E, portanto, é um dos instrumentos que temos para cativar, para usar a sua expressão, novos públicos. Obrigada, Pedro Moral. Tive muito gosto. Obrigada.